Acredito que seja bem complicado, né? E eu acho Por que a gente acaba, assim... Eu acredito que seja alguma vontade de tu participar de algo que seja bem maior do que tu pode... É alguma coisa, assim, que tu não pode calcular o tamanho da coisa, assim. Na verdade, esses fanatismos, essas paixões que a gente tem, geralmente, começa quando a gente ainda é pequeno ou então passando para adolescência e pelos 12, 13, 14 anos, que é onde a gente quer ter uma referência de fora, entendeu? A gente até então só tem família para se espelhar, digamos assim. Aí tu vê uma coisa que te encanta, assim, pô, mas eu quero ser igual a ele, digamos assim. Muitas vezes tu quer ser igual o teu ídolo. Tanto se veste igual, tu compra tudo dele para saber tudo sobre ele. Então eu penso seja isso, seja uma questão também de identidade. Eu comecei a... Eu sou muito fã da banda Kiss, né? Eu comecei porque eu não pude ir no show, eu virei fã. Sério? De qual show? Eles vieram em 99 aqui em Santa Maria, em Porto Alegre. E em 99 eu tinha 15 anos e não me foi permitido ir ao show, né? Então eu comecei a procurar e comprei CD e assisti um trechinho que passou na TV Com e enfim, e hoje eu sou fissurado, assim, culto. E conseguiu ir no show? E consegui ir no show agora, em 2000 foi esse ano passado? 2008. Eu nunca esqueci uma frase que um amigo meu, que fanático, colorado, assim, chegou a mãe dele e perguntou pra ele, né, por que tu é tão fanático assim? O Inter foi jogar no Japão, ele foi, juntou todo o dinheiro e foi. E ele chegou pra mãe dele e falou, mãe, faz bem pra alma eu participar de algo que é bem maior do que eu. Imagina o maior espetáculo da Terra, assim, assistindo o Kiss ali na minha frente. Não, foi assim, fantástico. Até hoje eu não sei explicar como é que foi. Fala, Nath. Mas é o que eu ia falar, Careca. Tu começou na adolescência, não foi? Sim. Eu acho que é bem o que tu disse sobre a idade. Eu tenho muito isso na cabeça, que por tu ser muito nova, por ser uma criança praticamente, que tu acaba se espelhando demais em alguma coisa. Aí o que acontece? Perdura aquele fanatismo ou não. Eu acho que depende de como que tu acabou gostando da banda ou daquele ídolo ou alguma coisa assim. Porque de repente passa. Eu conheço muita gente que era fanático por algum ídolo, por alguma banda, alguma coisa assim, principalmente bandas, né? Que hoje nem escuta mais, nem gosta mais. Agora tu é um caso diferente. São fases, né? Tipo, são fases. Eu tenho em casa, assim, um exemplo que uma prima minha, na época dos anos 90, assim, que eu gostava da Spice Girls, ela gostava do Backstreet Boys. Só que ela era convicta que ela ia casar com um deles, que era o Brian. Sabe? Ela era convicta, ela escrevia no caderno, assim, sabe, o nome dela e o nome dele. Ela tinha 15, 16 anos, ela não era nem tão novinha, claro que não era também, tipo, já adulta, mas tava naquela fase adolescente, era um grupo adolescente, sabe? 16 anos hoje já não faz. Pois mas é que nos anos 90, de repente, os 16 anos também já não é os mesmos 16 de hoje. Eu ia dizer. E ela era muito convicta e eu brigava com ela, dizia, tu não vai casar. Ela, eu vou sim, ela argumentava, ela tinha na cabeça ela toda estruturada, assim, sabe? Era meio doentio e a gente muito brigou por causa disso, sabe? E hoje em dia ela não é nem aí, ela vive a vida dela normal, tipo, foi uma fase, exatamente uma fase. Aí ela não casou com ele, então? Não casou com ele. Hoje em dia o Brian é gay. Ai, tô brincando. Não sei. E essa afetação dos fãs sobre a morte dos ídolos? O Michael Jackson agora é um santo, em que todo mundo vem, compra os seus discos e compra os DVDs, que com certeza vai ser lançado DVD. Mas sabe que eu acho isso uma questão diferente, eu não sei se eu concordo contigo. Eu acho que assim, que o Michael Jackson sempre foi unânime como rei do pop, embora tenha aqueles problemas com a polícia e questão de abuso e tal, ele estava meio fora de cena, mas nunca foi contestado esse posto dele, entendeu? Isso é verdade. E aí eu acho que com a morte dele, isso é uma coisa que não é por ser ídolo ou não, mas a morte, ela mexe com as pessoas de uma forma que, tipo, Getúlio Vargas. Sair da vida para entrar na história. Ficou mais ou menos isso que ele escreveu. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que talvez depois agora que ele tenha morrido muito embora por essa coisa de morte, da pessoa ficar intacta e tal, que agora a gente vai lembrar dele assim, ele não vai poder fazer mais nada. Sim.
Mas as últimas margens deles eram... Não, é que ele... Mas eu acho que é que nunca eu foi penso contestado assim, esse ó. posto dele, entendeu? Gente, Pra mim. nos últimos anos, assim, acho que na última década, quem conhecia o Michael Jackson, tipo, a nova geração, conhecia a partir desses escândalos que vieram falando, sempre dando ênfase para isso, tipo, era a mídia inteira voltada para os tribunais quando ele foi lá para ser julgado, sabe? E não a música. E não né? a música. Aí o que aconteceu? Ele morreu, era 24 horas por dia na televisão, clipe, documentário, história, tudo que tu Resgatando a precisa história para tu dele. ser fã de uma pessoa é ver um documentário, daí tu já vê se tu vai gostar da pessoa ou não. Então muita gente que não gostava, não conhecia, começou a gostar, idolatrar. Quem estava com aquilo adormecido, que viveu os anos 80, os anos 90, reacendeu aquele fogo todo. E daí a mídia começou a bater no lado bom, sabe? Tipo, que era o conjunto da obra, que era o talento que ele tem, que era um fenômeno. E o que aconteceu? Mídia boa, mídia positiva, 24 horas por dia. Uma coisa que não existiu na mídia até hoje. Acho que uma exposição tão grande depois que uma pessoa morreu, velório, ao vivo, em todos os canais. Eu passei por todos os canais passando o velório de uma pessoa, sabe? É meio surreal. O que afeta? Isso, disco vendido. Olha, ele vendeu mais disco agora, depois da morte, do que em 10 anos de carreira, sabe? Isso é Vocês mídia, acham que o isso Michael mexe com vai o dia a dia virar das um novo pessoas. Elvis, assim? Que o Elvis, depois que morreu, triplicou Mas a o Elvis não fortuna, morreu. fãs. Ele morreu, tem gente que diz. Pois o Michael já é o artista que morreu, que mais vendeu. Já passou do Elvis. Já? Nesses, Como eu ú- ando desatualizada. Passou, nesses, é verdade. nesses últimos meses, que agora da morte dele, ele vendeu mais. Meses? Já faz meses? Acho que faz, não sei se faz um mês. Acho. Eu acho, não faz tanto Foi em tempo. junho? É. Foi em Então, junho. pessoal, a gente vai encerrando o primeiro bloco aqui, já voltamos com mais elementos e ídolos e essa coisa toda.